Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem e que você se mantenha ininterruptamente bem. Afinal de contas, está no ar mais um programa Opinião. Opinião hoje, sexta-feira, 10 de junho de 2022. Um clima, sei lá de onde que eu posso... Gramado, Lorenberg, hoje está parecendo o quê aqui? Está parecendo um lugar que não é Cuiabá, né? Porque está fresquinho o negócio aqui. E antivéspera do Dia dos Namorados, então, hein? Imagina se mantém isso lá para o dia 12. Você já imaginou ou não? Vai sobrar pedra sobre pedra nesse Cuiabazão aqui. Boa noite, muito bom ter você aqui mais uma vez. O Opinião está no ar hoje, sexta-feira, como eu disse. E você já viu aí na tomada aberta, nessa que você está vendo nesse instante aí, está aqui a postos, ao meu lado esquerdo, não é? O caríssimo juiz de direito, Jamilson Haddad. Ele vem mais uma vez aqui falar conosco sobre várias questões, especialmente essas ligadas à primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante. E esse programa, ao longo de 2 anos, tem feito questão de abordar isso aqui. É verdade, todas as autoridades que você vê que tenha ligação direta ou indireta com o tema, a gente já trouxe aqui. Se não trouxe, ainda vai vir mais gente, vai virar mais gente aqui ainda para falarmos sobre isso. E quanto mais falarmos, mais estaremos contribuindo para orientar e, quem sabe, num futuro não muito distante, diminuir esses índices que nos deixam tristes e revoltados, né? O doutor Jamilson Haddad, que ele é o irmão preferido da Amine Haddad, que também é juíza, que esteve aqui recentemente conosco aqui. E a gente vai falar aqui sobre essas questões e você pode participar e deve interagir com a gente, 99932-2529. Então, esteja bem à vontade, o número está aí na tua tela para interagir com a gente. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, tá aí. Então, obrigado a você que acompanha também pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pelo carinho da companhia. Doutor Jamilson, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que é corrido por lá, não é? Aí eu até imagino, quando eu estou ligando para convidar, aí o sujeito olha no celular assim, vixe, Paulo Coelho de novo, vai me encher as paciências para... E eu encho as paciências mesmo, mas assim, com a melhor das intenções, obrigado por ter vindo, viu? Porque é um tema, que nem eu falei agora, que a gente faz questão de estar abordando aqui, e sempre que o senhor vem aqui, o programa ganha muito com isso. Então, obrigado já, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo, é uma honra estar aqui com vocês. E o senhor não fica chateado de falar que sou irmão preferido da Amine, não, né? Isso, eu amo muito a minha irmã, eu sou admirador número 1 dela, ela é minha irmã preferida também. Ela está feliz, né? Porque o evento que ela realizou ali, que ela coordenou recentemente, não é? Com lideranças nacionais, de renome nacional, foi esplendoroso, né? Então ela merece, ela é muito dedicada. Foi um evento... Você participou, inclusive, do evento lá? Um evento de cunho nacional, com personalidades da maior qualidade, maior quilate no meio jurídico, meio filosófico, né? E meio social de relevância. E foi muito bom para Mato Grosso, muito bom para a Academia Jurídica de Direito. E toda a população só ganha, não somente a população acadêmica do meio jurídico, mas a população em geral, porque foram discutidos temas relevantes e importantíssimos para toda a população. Ótimo. Olha, eu quero abrir perguntando, até fazendo aqui, usando uma pergunta que a Marcela, nossa produtora, Marcela Vieira, ela pediu para perguntar o seguinte: os casos de feminicídios que já tenham medidas protetivas, o que a Justiça está fazendo aí para evitar que chegue ao extremo? Olha, Paulo, quando nós lidamos com uma questão da amplitude e complexidade como a violência doméstica, são várias questões que precisam ser trabalhadas e compreendidas. Mas assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é um dos tribunais brasileiros que mais tem exercido política pública interna
de prevenção e combate à violência doméstica. Vou te dizer, enumerar várias questões. Foi estabelecido medida protetiva online pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sai direto do gabinete do delegado para o gabinete do juiz, e o juiz, em questão de minutos, despacha, definindo medidas de proteção para proteger a vítima e para inibir as atitudes do agressor para evitar esses crimes. Não é no mesmo dia, é a mesma hora quase. Mesmo minuto, é questão de minutos. Antes demoravam-se dias, né? Eu lembro. Então foi uma verdadeira revolução. Você tem os gabinetes abertos, né, para receber a população. Você tem uma atividade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem desenvolvido uma parceria imensa de legitimação e formalização das redes de atendimento às mulheres. Uma verdadeira rede de proteção, prevenção e encaminhamento dessa demanda, com várias instituições trabalhando em conjunto na proteção dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos juízes altamente especializados, onde o Tribunal de Justiça desenvolveu vários cursos em outros estados, aqui em Mato Grosso, com profissionais da maior envergadura nessas temáticas, com cursos constantes de capacitação. Nós temos um Tribunal de Justiça que tem oficinas de pais e filhos para encaminhamento daquelas situações complexas de relacionamento envolvendo as famílias. Nós temos núcleos de conciliação e sejusques, né? Onde a Cristiane Padim, por exemplo, coordenando, o desembargador Mário Cono, né, sendo o coordenador geral, a desembargadora Clarice também, nessas ferramentas modernas e adequadas de resolução de conflitos, onde as pessoas são atendidas no fomento à conciliação, no fomento à mediação, no fomento à justiça restaurativa, no fomento a oficinas de direito sistêmico, todos com curso de capacitação. Nós temos também aqui o Tribunal de Justiça desenvolvendo uma verdadeira política institucional na página do Tribunal Principal, Quebre o Ciclo, né, onde a presidência, a desembargadora Maria Helena Gargolino Povas, tem desenvolvido várias ferramentas, inclusive de acesso para denúncias, né? Nós temos ouvidoria da mulher hoje, que é o Rodrigo Curvo, que é nosso ouvidor sobre violência doméstica. Então, nós temos vários canais informativos de prevenção e de coibição, né? Em relação a essa violência. Nós temos uma constante reunião com os delegados, com a Polícia Militar. Nós temos aqui a Polícia Civil desenvolvendo conversa, papo de homem para homem, o delegado Dr. Jefferson, né? Nós temos a Coronel Emirela, né? Tenente Coronel Emirela, da Polícia Militar, com a Patrulha Maria da Penha, onde, ao deferir as medidas protetivas, o juiz, naqueles casos onde as estatísticas e os requisitos são mais de preocupação, encaminha-se para a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha vai diretamente na casa do agressor, diretamente na casa da vítima, demonstrando de maneira preventiva e ostensiva a presença da força policial, né? Onde a Patrulha Maria da Penha age, tem uma inibição de mais de 90%, chega a 98% de crimes de homicídio, de feminicídios, né? Então você tem várias frentes sendo desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido preventivo, com palestras em colégios, com palestras nas universidades, palestras nos bairros. Nós estamos fazendo o possível, quase o impossível, mas infelizmente não temos como ter um policial na casa de todos os potenciais agressores. Para você ter uma ideia, tem estados da federação onde 75% das ocorrências de feminicídio não havia nenhum registro de ocorrência, a vítima não havia feito nenhuma denúncia. Ou seja, o Estado não sabia que aquela pessoa estava passando por risco e teve o crime mais bárbaro, mais grave, que é o feminicídio. Elas perderam a vida, né, pelo crime de ódio do homem contra a mulher. Então é uma situação complexa, o Tribunal de Justiça está desenvolvendo várias ações nesse sentido, e nós temos aqui a Lei 14.164/2021, que traz a obrigatoriedade de discussão em escolas públicas e privadas sobre a temática de violência doméstica, sobre direitos humanos. Eu acho que isso sim responde diretamente a essa pergunta aqui da editora, né? Uhum. Da TV Pantanal. Essa educação, essa conscientização, essa reflexão desde os bancos escolares, me parece que será a medida mais eficiente na prevenção e combate a essa violência doméstica, que é considerada até endêmica, porque o Brasil é o 5º mais violento do mundo em crimes contra as mulheres. Isso é um fato, né? Nós precisamos
compreender que isso é um fato, que existem vários questionamentos. Evidentemente que o ser humano ele é imperfeito, ele é falho, tanto o homem como a mulher, o ser humano é falho. Então acontecem situações de imperfeições, denúncias não coerentes, para isso tem a denunciação criminosa, mas a grande vítima, de fato, é a mulher vítima dessa violência doméstica. Pois é, mas eu meio que vou pegar carona dessa pergunta da Marcela, que é o seguinte: as medidas protetivas, propriamente, houve um tempo que elas eram mais respeitadas. E eu não sei se eu estou errado, mas eu já tive acesso a números, inclusive, de desobediência. E eu queria saber se existe uma explicação imediata para isso. Plausível talvez não, mas imediata para isso. A que se deve? Os caras estão mais audaciosos, por quê? Paulo, é uma boa indagação. Eu não tenho uma estatística se está havendo um maior descumprimento, mas, em regra, o cidadão comum, quando intimado de medidas protetivas, ele tende a respeitá-las. Evidentemente que nós temos pessoas com doenças mentais, doenças emocionais, desequilíbrios, bipolaridade, são N situações, esquizofrenias, e alguns nem sabem que possuem essas doenças. Alcoólatras que quando bebem ficam mais violentos, pessoas que consomem substância entorpecente, que estão agindo sob efeito da substância entorpecente. Evidentemente, nós precisamos olhar de maneira científica, não é uma fala jogada ao ermo, é uma compreensão sobre isso. Então, todas essas situações potencializam que a pessoa não cumpra, não respeite as leis, não cumpra com os seus deveres como cidadão, não respeite seus pais, não respeite os seus irmãos, não respeite o seu vizinho, não respeite o comércio, não respeite as regras de sociedade e desrespeitem também as medidas protetivas. Ou seja, vai descumprir medida protetiva e vai ou executar a promessa agredindo a vítima ou até praticar feminicídio, porque nós não temos como colocar uma autoridade policial em cada uma dessas situações de deferimento de medidas protetivas. Professor Lorenberg, desculpa ter enrolado aqui, mas é porque eu tinha que emendar essa segunda pergunta aqui, por favor. Juiz, antes de mais nada, nossa alegria, registrar mesmo a nossa alegria de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos muito. Eu, particularmente, ganho porque aprendo muito com o senhor aqui. Eu vou pegar carona em de trechos dessa resposta que o senhor acabou de nos dar, juiz, para trazer aqui, e aí eu gostaria muito de um comentário do senhor. Tem um trecho de uma fala da delegada Josilete Magalhães Criveleto, né? Está no site da Segurança Pública, no dia 2 de abril de 2019. Ela trouxe a seguinte característica da vítima de violência doméstica. A maioria delas são ex-conviventes, ex-esposas, ex-namoradas, que procuram nossos serviços e se encontram desempregadas ou em condição de subemprego. E por isso, há necessidade de termos políticas públicas para a sua área. São mulheres que tiveram o vínculo com o agressor, já que ultrapassa mais de um ano de fim de relacionamento. Fecham aspas. Esta característica que a delegada trouxe com muita propriedade ainda se mantém. Isso ela falou em 2019. Ainda se mantém hoje, em 2022? Professor Lorenberg, a honra é minha de estar aqui, inclusive ladeando o professor, e sempre que chamado é uma alegria e uma satisfação poder exercer a cidadania, a informação e a participação junto à sociedade, e estar aqui com vocês na TV Pantanal é um dever cívico e um dever em relação à função do cargo que nós ocupamos no Poder Judiciário, é parceiro da imprensa e tem a maior alegria em estar junto com a sociedade, informando bem, de maneira transparente a sociedade. A doutora Josilete é uma excelente delegada da Polícia Civil, parceira nossa de projetos, reuniões de capacitação, de divulgação da Maria da Penha, de atitudes de prevenção e combate a essa violência. Nós estamos constantemente participando de reuniões, estudando situações de maior eficiência no combate à violência doméstica. Evidentemente que nós temos, quanto maior for a vulnerabilidade da mulher, da vítima, em regra, em tese, a incidência de violência e especialmente de violência doméstica, ela se torna mais visível
e mais latente. Então, se a mulher está, a vítima, né, é ex-namorado, ex-marido, ex-convivente, né, ex-companheiro, o ex, né, ele fazendo parte ou não aceitando a relação ou exercendo um ódio por desentendimentos nessa relação, não aceitando o fim da relação e querendo exercer a força, a opressão sobre essas mulheres, e as mulheres estando desempregadas, em subempregos, sem, de fato, o exercício cidadão, né, da cidadã por parte dessas vítimas, sem a autoestima de maneira fortalecida, elas são mais vulneráveis, sim. Então, esse levantamento da doutora Jurgileta, ele guarda uma correlação também com a maior incidência de violência contra as mulheres. Evidentemente, professor Lourenberg, nós temos vítimas de violência doméstica em todas as classes sociais, né? Mas aquelas que têm um maior discernimento, uma maior rede de proteção, mais recurso, em tese, ela está mais empoderada para conseguir romper com esse relacionamento abusivo. Porque você imagine a mulher com filhos, sem emprego, ou ganhando uma sub-remuneração, uma remuneração que não condiz com o preceito constitucional de dignidade humana, e você ter que afastar o agressor do lar, e essa mulher vai fazer o que quando ele é o sustento da casa? Como é que faz? Como é que fica com os filhos? Então isso coloca ela numa situação vulnerável, e por isso sim, a colocação sua é importante e o levantamento da doutora Jurgileta, porque são necessárias uma verdadeira efetivação de políticas públicas, são necessárias políticas públicas de efetivação da cidadania, da participação social dessas mulheres vítimas no trabalho, no mercado educacional, no mercado de informação, inclusive do melhoramento da sua autoestima. Isso tem tudo a ver com a própria dignidade dessa mulher em vulnerabilidade. Por isso, em maior grau de objeto de incidência dessa violência, professor. Ok, vamos para o intervalo. Aliás, antes para o intervalo comercial, só para um rabichozinho nessa pergunta do Lourenberg. O doutor Jamilson, o vínculo se estabelece para efeito jurídico, judicial, não sei, a partir de quanto tempo? Olha, falou ali de um ano e tal, mas a mulher pode se sentir no direito de reivindicar qualquer coisa a partir de quanto tempo? Olha, de fato, para ficar de maneira bem didática, nós não temos uma normatização estabelecendo efetivamente qual o tempo para se considerar namoro, uma relação de convivência entre marido e mulher. Mas, quando você se apresenta perante a sociedade, esta é a minha namorada, esta é a minha companheira, esta é a minha esposa, você estabeleceu de imediato o vínculo que já é suficiente para o enquadramento do artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. De maneira bem didática, isso a gente não encontra nos manuais, mas você se apresentou, se identificou, ou naquela relação você viu que de fato já tem essa situação no ambiente doméstico, no enquadramento da Lei Maria da Penha, esse vínculo já é possível de ser de competência da Lei Maria da Penha. Tá vendo, meu amigo? Andar de mão dada, né? Está admitindo, não, ela é minha, eu sou dela, e aí já é vínculo, meu caro, não tem chororô depois dá uma zica aí, qualquer. Então, muita calma nessa hora. Eu não estou desmotivando nem desanimando ninguém, não. Tem que ter muita cautela e ter certeza daquilo que você quer para depois não ter dor de cabeça, porque hoje em dia a gente vê cada coisa. O doutor Jamilson Haddad continua conosco aqui, a gente vai para o primeiro intervalo comercial de hoje e volta já já. Muito bem, a gente retoma o programa Opinião, segundo bloco, começando nesse instante. Antes de seguirmos com a entrevista de hoje, que é com o juiz de direito Jamilson Haddad, vamos aos destaques do Gazeta, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, rapaz, a situação aqui que eu fico indignado, mas depois eu vou deixar para vocês comentarem aí, que é a delegada Ana Cristina Fellner, que também é coordenadora da Força Tarefa da Grampolândia Pantaneira,
ela tem recebido solidariedade aí após desabafo em meio às acusações sofridas pelo ex-secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Tax. Nesta quinta, dia 9, o Sindepo, que é o Sindicato dos Delegados da Polícia de Mato Grosso, delegados de polícia no caso, emitiu nota em apoio a Feldner e disse que o investigado, com rasos argumentos em sua defesa, tenta buscar de forma vil descredibilizar e desqualificar aí a profissional mulher. Tax é investigado na Grampolândia Pantaneira por Feldner e tenta reverter a decisão que determinou a destruição de provas obtidas ilegalmente do aparelho celular do tenente-coronel José Henrique Costa Soares, que é o delator da Grampolândia Pantaneira. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal solicitando que a Corte fizesse uma nova reapreciação, ou seja, nova análise do mérito no documento. Tax afirma, olha só, que Feldner e José Henrique, eles mantiveram uma relação durante as investigações em curso. No ofício encaminhado à ministra Rosa Weber, do STF, Feldner lamentou a postura dos investigados de levarem ilações sobre um suposto affair para a Suprema Corte, petições e até jornais. Que coisa, né, rapaz? Chegou a esse ponto, não acredito que chegou a esse ponto, não. Um outro destaque também aí do Gazeta Digital. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Maria Cláudia Buchianeri, negou o pedido da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, que solicitava o enquadramento da motociata realizada em Cuiabá com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em crime de propaganda eleitoral antecipada. Bolsonaro desfilou em carro aberto na capital mato-grossense no dia 19 de abril, quando veio participar do lançamento da chamada Marcha para Jesus e também da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Na ação, o PT destacava que, abre aspas, não há dúvidas a respeito do caráter eleitoral dos eventos, bem como dos pronunciamentos de Jair Bolsonaro. Sóstenes Cavalcante também, que é uma das pessoas citadas aí, né? Deputado federal pelo União Brasil, e também José Wellington Costa Júnior, fecha aspas. Ainda de acordo com o PT, a postura de Bolsonaro, somada aos apoiadores, incluídos aí na representação somada aos... essa situação revela seu verdadeiro desdém pelas regras do sistema eleitoral e que a finalidade puramente eleitoreira era revelada quando o presidente sobe em um carro aberto e desfila pelas ruas da cidade, acenando para o público e promovendo aí uma motociata junto com os seus apoiadores. O fato é que o Bolsonaro não vai vir mais aqui, tinha a expectativa que ele viesse agora, né, para o próximo dia 18, houve a negativa já, o comunicado do gabinete do presidente dando conta que ele não virá, e o PT queria tirar uma lasquinha aí, metendo o dedo na ferida. Lorenberg até comentou isso ontem, né, ou foi anteontem que a gente comentou aqui, que esse é um momento tão delicado, né, que tem, e até eu falei, eles estão tendo orientação jurídica para evitar esse tipo de evento. Ele não vem mais, talvez, por esse tipo de orientação, só que argumentando isso, o possível uso ilegal, não é, ou propaganda fora de época, o PT não se deu bem não, pelo menos por agora, né, até agora. Por enquanto não. Mas todos os candidatos à chefia do Executivo, Paulo,
está sujeito a cometer erros e deslizes. Muitas vezes não é por desconhecimento, não. É de propósito. É de propósito, porque, veja, um pedido desse, uma denúncia dessa, demora um certo tempo, não agora, mas durante a campanha eleitoral vai demorar um pouco mais, e aí fica muito mais fácil para o candidato à presidência da República e a governo do Estado cometer esses deslizes, entre aspas. Doutor Jamilson, eu quero deixá-lo bem à vontade para a pergunta que eu vou fazer agora. Se eu responder, eu quero puxar pelo lado da mulher propriamente, não é? Eu fico indignado só de ler uma notícia como esta, né? Assim, quando há esse tipo de exposição, eu conheço a doutora Feldner há muito tempo, assim, o trabalho dela, né? Não tenho intimidade nenhuma. É opinião minha, o nome do programa é opinião, então eu posso falar, dar a minha opinião aqui. Eu vejo uma covardia enorme, esse tipo de exposição que se coloca, especialmente quando leva para os autos, quando leva para a justiça. Eu queria que você fizesse uma leitura sobre isso aqui, porque deixa a gente indignado às vezes, sabe? Às vezes não, eu fico sempre indignado porque machuca a figura da mulher. Paulo, como esse fato está judicializado, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, eu sou impedido pelo Código de Ética da Magistratura de fazer qualquer manifestação de um processo em andamento. É por questão de ética, eu conheço tanto a profissional, a delegada, como o advogado, as partes, e sem entrar no mérito, os vejo de maneira respeitosa. Então, como é um processo que está em andamento, eu prefiro não posso emitir nenhuma avaliação sobre esse caso. Eu já imaginei que o senhor fosse responder isso mesmo. Eu fiz de propósito, mas eu não poderia deixar de perguntar, né? Eu sabia que o senhor ia responder isso e eu tenho que respeitar, porque afinal de contas é a parte ética que está em jogo. Mas que eu fico, não posso falar a palavra que fico, aí eu fico, porque eu posso, né? Eu não tenho esse código que ele falou eu posso dar opinião, eu posso estar errado inclusive, mas no que diz respeito à figura da mulher, mesmo que não fosse a doutora Feldner, mesmo que fosse quem quer, não se pode fazer esse tipo de exposição denegrindo, enfim, expondo de forma vulgar, enfim, eu fico muito... Bola que... Vida que segue, bola para frente aqui. Doutor Jamilson Haddad, os métodos mais eficientes hoje para se chegar ao índice mínimo na violência doméstica hoje passam pela tecnologia, pela questão cultural, enfim, como que o senhor pode avaliar esses métodos hoje para que a gente possa esmiuçar para o nosso telespectador? Olha, nós temos também, que eu gostaria de falar, a Ser Mulher, né, que é dirigida pela nossa desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que também faz uma verdadeira política de prevenção e de coerção em relação a esses agressores, de proteção às vítimas também para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Paulo, eu acredito que é o caminho necessário a ser percorrido pelo sistema de justiça, inclusive pelas instituições públicas e privadas, através dos métodos modernos, métodos adequados de resolução de conflitos. Eu acho que a vivência humana, os conflitos sociais, a dimensão e complexidade dessas demandas sociais, políticas, econômicas, necessariamente esses métodos adequados serão cada vez mais implementados e efetivados no nosso país e no mundo. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu penso que, vamos raciocinar aqui como cidadão. Se nós perguntarmos para o cidadão, olha, você gostaria de tomar uma decisão sobre os seus interesses, sobre a sua própria vida, ou deixar essa decisão, a solução dos seus problemas na mão de um terceiro?
na mão onde você não tenha nenhuma participação, ou seja, um mero informante. Me parece que a resposta é que as pessoas, elas preferem estar capacitadas e habilitadas, conscientes, para tomarem, para gerirem a sua própria vida. Por que nós precisamos de decisões judiciais? Porque as pessoas entram em situações de conflito e não conseguem resolver os seus conflitos e precisam do judiciário. E o judiciário, ele é hoje a instituição mais democrática no sentido dos problemas sociais que nós temos no país, porque todas as instituições, toda a população, todos os órgãos do ar, públicos e privados, necessariamente, quando não chegam ao consenso e quando estão em conflito, esse conflito ele deve ser resolvido pelo Poder Judiciário. Então, esses métodos modernos e adequados de resolução de conflito, eles podem ser através das próprias partes, através da ajuda de terceiros, por exemplo, de um conciliador que ajuda as pessoas a encontrarem qual a melhor solução, através dos mediadores, que é um terceiro desinteressado, capacitado para fomentar o diálogo entre as partes, para fazer com que as partes tenham consciência de seus próprios direitos, preservando os seus interesses e facilitando que esses interesses sejam colocados na mesa, colocados à mesa, para que as partes fomentadas, mais conscientes de seus direitos, dos seus interesses, possam encontrar qual a melhor solução, né? Nós temos a justiça restaurativa, onde as partes, a vítima leva ao conhecimento do agressor todos os danos que ele causou na vida dela e como que era a vida dela, a vida da vítima antes dessa agressão, todas as consequências dessa ação delituosa. E o agressor também pode falar nessa coparticipação da resolução, por exemplo, em matéria criminal, o que o levou a praticar e agir daquela forma, quais as ausências de políticas estatais, políticas públicas na vida desse agressor que levaram ele para o mundo da marginalidade, de que forma ele está inserido nessa sociedade ou não, se ele é ou não um cidadão em relação aos direitos constitucionais. E ajuda dos próprios familiares, de empresas, de instituições na resolução desse conflito, permitindo com que a pessoa possa reparar o dano, que é o objetivo principal da justiça restaurativa. Então, se eu perguntar para você, Paulo, você prefere quando você passa por um assalto, além de sofrer o crime, ter um prejuízo e ter a perda do seu veículo, que por algum motivo não tinha seguros, você prefere que a vítima tenha apenas uma pena, sabe-se lá se será de prisão ou não, né? Geralmente não, e você não vai ter nenhuma reparação, o seu carro foi embora. Qual que você prefere? Que o réu, que o agressor pague o seu prejuízo, além de responder pela situação criminal, né? Não é passar mão na cabeça de ninguém. Evidentemente, me parece que a resposta seria qual que você daria. Você prefere ter a reparação do dano ou não? A reparação do dano. É o mais sensato, né? Então, a sociedade, evidentemente que ela quer a reparação do dano. O objetivo principal da justiça restaurativa é a reparação do dano. Só que falta mais informação para a sociedade. O desejo de justiça, métodos. Como é que fica o desejo de justiça propriamente, né? Porque você tem que ver o cara pagar por aquilo que ele fez, né? Perfeito. A justiça restaurativa faz com que ele pague pelo que ele fez de maneira muito mais efetiva. Essa é a compreensão que a sociedade precisa ter. Por exemplo, o que você prefere? Que a pessoa vá... O Brasil é o terceiro ou quarto país que tem a maior população carcerária do mundo. Eu já te fiz essa pergunta. Você se sente seguro? O professor Lorenberg se sente seguro? Não, nós não nos sentimos seguros. Então, me parece que não necessariamente o caminho é a prisão, mas é a prisão quando é necessária a prisão. Agora, uma prisão que traga a reinserção social. Então, a vítima, junto com o agressor, vão construir qual é a melhor solução. Você, como vítima, por exemplo, Deus queira que isso não aconteça, mas você, como vítima, qualquer um de nós como vítima, você vai participar dessa sentença e falar o que para você é a justiça, junto com aquele que está te acusando. Ele vai ter que reparar o seu dano. Me parece isso muito mais empoderador, inclusive para a vítima. É muito mais legítimo em relação à sua pergunta, o que é justiça? Me parece que a reparação do dano é uma das maiores justiças. E além do que você pode, nessa conjugação de fatores, de interesses,
nessa resolução, você pode entender que a reparação do dano e 1 ano, 2 anos, alguns meses de restrição de liberdade também. Vocês vão construir qual a melhor punição, em consenso. É complexo isso, viu, doutor? Eu vou dizer para o senhor que é complexo. É porque é bonitinho falando assim, sabe? Mas aí, na efervescência de tudo, o cara que é vítima, a pessoa que é vítima, ela fica transtornada, ela fica para baixo, com desejo de justiça, fica com ódio nos olhos. Não devia ter ódio, mas quem que fica feliz tendo uma situação injusta, né? Como essa narrada aqui, enfim, qualquer situação que seja, a pessoa quer a reparação do dano e também quer a punição com privação de liberdade e por aí vai. Perfeito, Paulo. Então, de maneira bem resumida, esse ódio daquele que sofreu dano, que de certa forma é legítimo, essa emoção, ela é dada à vazão de toda a consequência criminosa, o que na justiça comum não acontece, no método tradicional, e além de ter a reparação do dano, você põe para fora essa sua indignação e o seu interesse é recebido pela justiça. Entendi. Em relação à construção da melhor solução. É muito mais efetivo, justo e mais empoderador, principalmente para a vítima. Bom, Lorenberg, eu sei que você está doidinho para perguntar, mas eu tenho que pagar mais um intervalo comercial, porque a Marcela está falando aqui no meu ouvido. E após o intervalo comercial, a gente volta com mais questionamentos aqui, com mais entrevista com o Dr. Jamilson. Um instante só. Opinião, está de volta, o último bloco agora com o Jamilson Haddad. E eu vou pedir para o Lorenberg abrir esse bloco de perguntas aqui. Lorenberg, abre por favor esse bloco, tem muitas coisas para perguntar ainda para ele aqui, mas eu queria que você está tão calado hoje, eu não sei porquê, eu não deixei você falar hoje, na verdade. Juiz, eu tenho um trecho aqui de uma matéria do G1, do dia 15 de julho de 2021, que eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Eu vou ler o trecho. Entre aspas, o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta Mato Grosso com a maior taxa de feminicídio. De todos os homicídios de mulheres registrados no estado, 59,6% são classificados como feminicídio. No país, esse percentual é de 34,5%. Enquanto a taxa de feminicídio no país é de 1,2 para cada 100 mil mulheres, a de Mato Grosso é de 3,6, fecham aspas. E aí eu vou fazer uma pergunta muito mais para provocar a reflexão do senhor. Diante desse quadro aqui, juiz, diante desse quadro, o estado de Mato Grosso está fracassando no ponto de vista do combate ao feminicídio? Olha, eu acho que a morte de uma mulher por feminicídio gera uma sensação de fracasso em todos nós, no judiciário, no sistema de justiça, na imprensa, na população. É muito triste quando nós temos uma mãe, uma mulher, uma pessoa no início de sua vida profissional, da sua vida cidadã, qualquer que seja a idade, com experiência de vida, ter a sua vida subtraída. Então, isso gera um fracasso no sentido de que houvesse uma prevenção para que essa morte não ocorresse. Evidentemente, não significa que a política institucional adotada no estado de Mato Grosso seja fracassada. São vários fatores. Infelizmente, Mato Grosso está trazendo estatísticas preocupantes, tristes e até alarmantes em relação à quantidade de feminicídios, né, que é o crime de ódio contra as mulheres. Nós temos vários fatores. Nós passamos por situações de pandemia, de estressamento emocional. Mato Grosso tem crescido em relação à sua economia,
como que está sendo o reflexo dessa economia na vida das pessoas, como que está a taxa de emprego ou de desemprego, como que está a situação da população carcerária, são vários fatores, como que está o consumo de álcool ou de substância entorpecente, como que está a reinserção social daqueles que ocupam, dos segregados, né, que estão no meio carcerário ou que são egressos do sistema carcerário. Então, são vários fatores. Como é que estão as nossas escolas, como que está a violência em nossas escolas, como que estão esses relacionamentos familiares, professor Lorenberg. Então, são perguntas que eu coloco em relação a essa identificação estatísticas que nós ainda não temos, eu pelo menos não tenho essas respostas. E esse mapa da violência, ele é flutuante, uma hora traz encabeçando um estado, outra hora outro estado, mas Mato Grosso, infelizmente, tem ocupado entre as 3 colocações, 4ª colocação, 5 primeiros no ranking dessa violência. Então, isso evidentemente que traz preocupação, mas nós estamos, por exemplo, lá na Semulher do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, desenvolvendo uma verdadeira política pública junto com toda a rede, junto com o Sistema de Justiça, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Governo do Estado, o Governo Municipal. Inclusive, nós temos aqui a Secretaria da Mulher em Cuiabá, que acho que é a primeira e talvez a única em todo o Brasil que está desenvolvendo políticas públicas para as mulheres. Estamos na Delegacia da Mulher pelo Governo do Estado 24 horas aqui em Mato Grosso. Nós temos o aplicativo SOS Mulher da Polícia Civil, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós temos a Patrulha Madapê, nós temos várias ferramentas de combate a essa violência, mas infelizmente o fato é que Mato Grosso está como um estado muito violento em relação à ocorrência de feminicídios contra as mulheres. Isso nos preocupa, me preocupa muito e preocupa a todos nós. E precisamos de uma reunião interinstitucional, né, de todo o sistema de rede, todos os agentes do sistema de justiça, para identificarmos e melhorarmos, prevenirmos essa quantidade de feminicídios. Como eu disse, não temos como colocar um policial em cada uma dessas vítimas, mas podemos desenvolver políticas, por exemplo, fomentar a discussão em sala de aula. Acho que isso é fundamental. Como que está sendo o cumprimento da lei, da lei 14.164/2021, que é agora recente, professor Lorenberg. Eu acredito que isso sendo discutido em sala de aula nas redes públicas e privadas, essa situação de violência entre os alunos, entre os adolescentes e os adultos futuros, porque isso é uma reflexão dentro de casa já também, tende a diminuir essa violência contra as mulheres. Eu acho que essa é a ferramenta mais legítima, mais efetiva de combate a essa violência, de diminuição a essa ocorrência vergonhosa de feminicídios aqui em Mato Grosso e no nosso país. Eu, inclusive, daria essa sugestão à doutora Maria Helena Povos, presidente do Tribunal de Justiça, para levar essa discussão numa parceria com as secretarias, tanto de Estado como municipais, de educação, para que essas abordagens adentrem as salas de aula, especialmente no ensino fundamental, no ensino médio. Por quê? Porque ali você disponibilizando o conhecimento, alguém que leve, um magistrado, por exemplo, que leve esse conhecimento em palestras, não é? Em encontros, não é? Com palestras, reuniões, por exemplo, para que de forma bem simples, bem didática, as crianças, os alunos possam absorver isso e levar isso como formação também, porque informação forma, né, conhecimento. Então, eu daria... Aliás, a doutora Maria Helena Povos esteve aqui, né, não faz muito tempo. Da próxima vez eu vou dar essa sugestão para ela. Vai que dá certo, né? Paulo, se eu puder fazer uma observação, como juiz da Vara de Violência Doméstica, eu tenho recebido todo o apoio da presidência do Tribunal de Justiça, da Coordenadoria da Mulher, da desembargadora Maria Helena Povos, do desembargador Mário Cono, do desembargador Orlando Perri, que inclusive deu um curso extraordinário de instrução processual de provas, inclusive no sistema de justiça e inclusive em relação aos delitos de violência doméstica. Então, o Tribunal de Justiça tem dado todo o apoio, inclusive com reuniões de várias instituições, e precisamos colocar como objeto de discussão essa estatística trazida agora aqui pelo programa Opinião, pelo professor Lorenberg, Paulo, em relação a essa ocorrência de feminicídio pós-pandemia, pandemia, como é que nós podemos
resolver essa solução de forma mais imediata, mas eu acredito, com a experiência que eu tenho de 10 anos só nessa vara de violência doméstica, 23 anos como magistrado, do estudo que eu desenvolvo participando em vários congressos, discussões nacionais dessa temática, que o caminho mais efetivo é a efetivação dessa lei nas redes de ensino público e privado, e nós temos instituições privadas que já estão fazendo isso, e Mato Grosso está saindo à frente em relação a vários municípios aqui no estado de Mato Grosso, começamos de Sinop, temos outros estados, né? Através da Lírios, né? Inclusive, por exemplo, quando a minha filha, que foi colocada como embaixadora do projeto Conecta 21, que é de uma ONG, né? E é de voluntários, não tem recurso público, né? A matéria foi colocada no próprio site do Tribunal de Justiça, deu ênfase a isso, porque era uma aluna de um sistema de educação aqui de Cuiabá participando do desenvolvimento de uma lei que é uma lei nacional. Então o Tribunal de Justiça, inclusive, divulga ações positivas de todos os juízes do Estado nessa temática, e que é uma verdadeira política pública. Então eu acredito que o governo do Estado, os prefeitos municipais devem aplicar essa lei. Nas escolas públicas e privadas nós teremos um mundo com menos violência. Olenberg. Juiz, tem um trecho aqui também de um site da Polícia Civil, no dia 19 de março de 2021. Eu vou ler um pequeno trecho dele só. Somente na capital, dentre os crimes denunciados pelas vítimas, a ameaça ocupa o primeiro lugar. Em incidência indicadas, concentrando o total de 58,9% das ocorrências, seguido dos registros de injúria, com total de 54,4%. Fecham aspas. Esse quadro ainda se repete em 2022, porque nós estávamos falando aqui de março de 2021. Em 2022, será que esse quadro repete, juiz? Olha, a ameaça, ela geralmente encabeça em quase todos os estados, e isso é flutuante, como eu disse para você, né? Por exemplo, começa da ameaça, depois vai para a agressão e para o feminicídio. Às vezes não passa por denúncias de registros dessas ocorrências anteriores, já ocorre o feminicídio, mas ocultamente tem uma estimativa, uma estatística fala que a mulher já está passando por essa violência, tem uns 5 anos para que ela registre a primeira ocorrência. Então a situação é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Então, se você fizer isso, eu não quero que você faça aquilo, eu te controlo nisso, isso é uma ameaça. Muitas mulheres não sabem, mas como elas estão cada vez mais ganhando confiança, e a mídia é a parceira de primeira ordem, informando, e como este programa que está debatendo essa temática tão importante para as nossas crianças, para as nossas mulheres, para os nossos homens, para a nossa população, no sentido de combater essa violência. Então essa ameaça ela tem um fator de maior incidência nessas relações. Não faça isso, porque se você fizer, eu agirei desta forma. Te matarei, tomarei o que você tem, te colocarei na rua, né? Você vai passar fome. São situações mais efetivas e que uma ameaça, professor Lorenberg, na questão da violência doméstica, ela é muito mais complexa do que em outras áreas jurídicas, criminais. Por quê? Quando o homem está sob efeito de grande emoção, ele tem uma probabilidade muito maior de executar as suas promessas, as suas ameaças, de praticar crimes horríveis. Nós temos, num curso que eu fiz, inclusive da Polícia Militar, a nossa instituição que tem ajudado muito no combate à violência doméstica, onde uma pessoa com uma faca conseguiu ferir, né, e agredir 8 pessoas, inclusive com um policial atirando nessa pessoa. Então, a pessoa irada, ele é um risco em potencial para a vítima, por isso que os tribunais têm permitido, quando há uma ameaça, a possibilidade de prisão de acordo com o formulário de prevenção e risco da violência doméstica, né? Então, são formulários que trazem requisitos que colocam a gradação desse risco que a vítima esteja ocorrendo. E nós podemos, numa simples ameaça, decretar a prisão preventiva do agressor, porque essa ameaça ela tem a potencialidade, inclusive, de crimes de feminicídio. Entendi. Beleza, tem que caminhar para o final aqui, eu quero uma pincelada, não posso, gostaria de estender o assunto, porque o assunto
doutor Jamilson é um entusiasta aí da chamada justiça restaurativa, não é? Que é o tal do olhar humanizado por algumas questões. Eu, com um olhar mais popular, não é? Não que eu não tenha sentimento, eu tenho um sentimento, mas com a população carcerária que nós temos, por exemplo, uma das maiores do mundo, né? E aí falar de ressocialização, quando sabe que o cara entra lá e sai pior, geralmente, até por falta de políticas públicas, né? Eu queria que o senhor desse uma falinha aí, porque não vou falar uma fala grande porque não temos tempo, mas que o senhor, mais uma vez, defendesse aí, argumentasse o porquê da justiça restaurativa. Olha, Paulo, 1 minuto e meio. A justiça restaurativa, ela permite que a vítima seja personagem principal na solução desse conflito. Ela traz lado a lado a vítima e o agressor, com um terceiro ajudando a fomentar a solução desses conflitos. Então, a vítima, ela prefere, por exemplo, que o réu só responda em relação à punição e ela não seja personagem principal em relação a esse conflito, ela não tem reparação do dano? Evidentemente que não. Ela quer ter o seu dano reparado e que o agressor responda pelo crime praticado. Sim, e que ele saia ressocializado. E essa justiça restaurativa, ela é muito mais efetiva, porque você conhece a vida do agressor, você permite que a vítima saiba por que ele agiu daquela forma com ela, de que forma ela está inserida nesse sistema criminoso e como é que nós podemos fazer com que esse réu repare efetivamente o dano da vítima. É necessária a prisão? A prisão, ela pode e deve ser construída na justiça restaurativa, mas o principal objetivo da justiça restaurativa é a reparação do dano, porque a vítima, além de sofrer, por exemplo, a violência, ela tem um prejuízo patrimonial, um prejuízo na sua vida profissional, um prejuízo, por exemplo, com depressões crônicas, com amputação de membros. Então, quando você traz esse agressor para ele reparar o dano e pagar pelo crime, numa construção de uma solução mais adequada, isso é melhor para a sociedade, isso é melhor para a vítima, é porque nós temos uma interpretação equivocada do que venha a ser a justiça restaurativa. E eu não estou entrando na seara de ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser de centro, ou ter ou sem radicalismo. No sentido de prevenir a sociedade de crimes e favorecer com que a vítima tenha a reparação do seu dano. Ótimo, entendi o seu posicionamento, sim. Está aí porque eu falei que ele é entusiasta da justiça restaurativa. Aliás, eu tenho que encerrar o programa. Eu vi um elogio muito bom hoje, né, ao senhor aí, dizendo que sou um homem que não fica nas paredes do gabinete, que vai a campo levando a cultura da paz. E aqui está um exemplo do que ele acabou de dizer, que é essa cultura, acreditar na ressocialização, acreditar no ser humano. Muito obrigado, parabéns por essa postura sua, né? E esse programa continua a postos para bem informar. Vamos prosear mais, logo vamos estar mais uma vez aqui no Opinião. Obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz, é uma honra estar participando aqui do programa Opinião, junto à população, e nós precisamos levar a informação e discutirmos quais as melhores soluções para a sociedade. E vocês fazem parte dessa seriedade, dessa transparência, dessa informação à população, e o Judiciário está à disposição para, junto à imprensa, informar bem na população. Ótimo, que ótimo. Obrigado pela deferência aí. Lorenberg, segunda-feira a gente se vê. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente entrevista aqui o promotor de Justiça, secretário-geral do Ministério Público de Mato Grosso, doutor Milton Silveira. Milton Silveira, ao vivo, hein? Às 7h30 da noite. Logo ele vai estar assumindo aí o abacaxi da saúde aqui na capital, doutor Milton. Mas, segunda-feira a gente se vê aqui às 7h30 da noite, ao vivo, tá? Bom fim de semana, se cuida, que Deus te proteja. Fica bem, fica com Deus também.